gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. Como um coletivo de teatro se mantém e sobrevive em uma pandemia? Durante o isolamento, a busca por novas formas de apresentação, de encontro, foi uma constante, preenchendo simbolicamente essas lacunas aí dos encontros presenciais. Teatro filmado, experiência online, peça-filme, peça-site. A criatividade imperou no contexto das produções pandêmicas, gerando formatos híbridos e programações artísticas muito variadas dentro desse isolamento. Mas que outras formas de interpretação, que outros requisitos são necessários para este diálogo com outras tecnologias e outros formatos? Ainda não é possível sabermos como estes tempos vão transformar a natureza da linguagem teatral. Neste momento, vivemos uma retomada das atividades presenciais. Como vai ser daqui para diante? Eu sou Andréa Rosa. E eu sou Daniel Oliveto, nós somos integrantes da Companhia Experimentos Teatrais aqui em Itajaí, Santa Catarina, e nessa primeira aventura pelo podcast, a gente se pergunta, isso que a gente faz, não tem mais? Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. No nosso segundo episódio, a gente tem a honra e a alegria de receber os parceiros e amigos da Companhia Carona de Blumenau. A gente está aqui com o ator, palhaço, Yogi e pai do Otto, James Beck, e o ator, diretor e corpo que dá vida à drag Eva Pepper, Fábio Rostert. Sejam bem-vindos. Vou começar apresentando, então, um pouquinho a Carona. A Companhia Carona de Teatro Coletivo Cênico com sede em Blumenau, Santa Catarina. Foi fundada em 95 e, ao longo aí de um percurso de 26 anos, segue dentro de um trabalho coletivo, colaborativo, desenvolve atividades de pesquisa, de produção de espetáculos cênicos, além do ensino de teatro, uma prática que está sempre presente na trajetória da companhia. A Carona é formada pelas Sabrinas, a Moura e a Martendal, o James Beck, o Fábio Rostert e o Pepe Cedrez. Então, bora começar? Bora. Bora então, bora nós. A gente atravessou aí quase 2 anos de isolamento, choramos um bocado a ausência do teatro, dos encontros, perdemos pessoas queridas e a gente se entristeceu pensando que não ia mais ter teatro. Nesse projeto, a gente buscou estabelecer alguns diálogos para pensar perspectivas. Cada coletivo conseguiu aí se virar à sua maneira e de maneiras também muito diversas nesse contexto, né? Vocês estrearam agora, na pandemia, um novo trabalho, que acho que o processo se iniciou em 2019, é isso? Eu queria pedir que vocês contassem para a gente, para o público que nos ouve, nos assiste, um pouco desse projeto, né, dentro da Companhia Carona, desse processo criativo e dessa estreia, que estreou no formato online, no ambiente virtual, não foi? E não sei se no presencial também ou ainda não. Então, tá certo, Andréia, tá certo, foi um processo de 2019, só que a gente estreou ao vivo, menos de uma semana antes de estourar a pandemia. Então, acho que foi numa terça-feira de março de 2020 que começou a fechar tudo aqui no Brasil. A gente apresentou na quinta, sexta e sábado anteriores. Foi a estreia e, enfim, né? A gente pensou ela totalmente para acontecer presencialmente, né? Não tínhamos a mínima ideia de que pudesse acontecer essa catástrofe. E ela foi pensada, foi um processo de mais de um ano, na verdade. O projeto da Segunda Eva já faz algum tempo que ele está no forno, mas sim, a montagem se concentrou em 2019 e, apesar de ser um solo, teve a participação do grupo todo, bastante envolvido em todas as questões artísticas. Nós até
experimentamos algumas práticas coletivas para chegar num solo, mas enfim, nosso foco é a pandemia, né? O momento pandêmico. Quando começou a pandemia, enfim, a gente tinha acabado de estrear o espetáculo, e isso também atrapalhou bastante o nosso começo de ano letivo na escola, então foi tudo bastante caótico, somado a esse distanciamento que a gente se submeteu. Acreditávamos que ia ser mais rápido, né, que seria mais curto, então nós, enquanto grupo, relaxamos, não vamos, porque a gente não acreditava em teatro online, enfim, acho que todas essas questões que passaram pela maioria das pessoas que trabalham com a arte da presença, né? E nós demoramos bastante a fazer experimentos com a escola, nós mantivemos apenas uns encontros virtuais mais teóricos com os alunos e alunas, e entre nós a gente manteve os nossos trabalhos e encontros, todos de maneira online, mas a gente só foi fazer teatro online para o fim de 2020, que foi daí quando nós percebemos, já no segundo semestre, que a pandemia ia se alongar bem mais, né, do que pensávamos. E nós tínhamos um projeto com o edital Elizabeth Anderle, de 25 anos do grupo. Então, foi quando a gente pensou e era um projeto também completamente prático, com ações nos bairros, muitas apresentações dos nossos espetáculos em repertório, e daí foi quando nós pensamos como fazer teatro online. A Segunda Eva foi uma das primeiras experiências, porque era o nosso espetáculo mais fresco, e, para resumir, eu acho que tem uma questão na Segunda Eva, que é muita relação com o público. E eu, com a Eva, já tinha feito algumas lives durante esse período, de projetos emergenciais, de convite de outras pessoas, então eu estava carimbada já ali no online, a louca. Mas, então, e a Segunda Eva tem uma relação, bom, ela estreou numa boate, né, não com a boate funcionando, mas aproveitando esse ambiente, então não tinha lugar para plateia fixo, e o espetáculo acabou sendo construído nessa ideia de relação direta com as espectadoras e espectadores. E aí a gente trouxe isso como uma adaptação da relação online. Então, a gente, bem entre aspas, pensou, aqui é o online, é o direto com a plateia, e alguns momentos de cenas. E a gente acabou fazendo o roteiro praticamente inteiro, 90% ou até 95% do roteiro do que acontecia ao vivo, a gente adaptou para acontecer online. Lógico, é bastante diferente, mas no momento que a gente, até perguntaram para a gente num bate-papo, que todas as ações do projeto tinham uma conversa após apresentações e ações, enfim, até perguntaram assim, se a gente sofreu muito, se custou muito fazer essa adaptação da Segunda Eva para o online. E eu confesso que não. A gente até se olhou, eu e o Pepe, na hora que o Pepe dirige o espetáculo. Eu acho que também tinha a gana de voltar a fazer teatro, que a gente estava um tempo sem, colocar o repertório do grupo, nos colocarmos em movimento, e foi muito engraçado quando a gente começou a ensaiar, isso, acredito que foi 6 meses ou mais do início da pandemia, a gente também se olhou, assim, no primeiro dia que a gente se encontrou presencialmente e disse, que bom, de alguma maneira a gente está fazendo teatro, né? Eu falei, nossa, eu me sinto fazendo muito aqui, claro, né? Diferente, adaptado, em outra relação. Mas aconteceu assim. E daí, nesse projeto também, a gente fez o É Tentando Que Se Desiste, que é o solo de Clown do James, fez ele também ao vivo, online. O das Águas é o único que a gente tentou fazer alguns experimentos. O das Águas é um espetáculo que tem as outras 4 pessoas do grupo em cena, só que ele demanda de uma estrutura muito diferente da Segunda Eva, diferente do É Tentando, que a gente pensou que não valia a pena, e nos experimentos que a gente fez internamente, a gente não chegaria nem próximo do que o espetáculo traz. Então, foi o único espetáculo que a gente
transmitir uma gravação que a gente tem muito bem realizada dele. Além dessa adaptação da Segunda Eva, que outras formas vocês encontraram de sobreviver juntos? Que outras possibilidades vocês foram encontrando aí? Vocês fizeram projetos, por exemplo, pelos editais emergenciais? Como que foi o percurso aí pelos outros trabalhos da companhia? Nós mantivemos o vínculo o tempo todo. No começo foi um pouco mais difícil, porque né, foi muito assustador no começo, então nós também demoramos a entender como nos mantermos conectados, mas nos mantivemos e, não sei precisar agora, mas logo um tempo depois, nós mantínhamos nossos encontros semanais, virtuais, sempre virtuais, e assim que começaram a surgir os primeiros projetos emergenciais, eles eram bastante simbólicos financeiramente falando. Então, nós fomos muito mais pelas questões daí individuais, quem quisesse, tivesse tempo, né, investia em se inscrever nesses projetos, do que pensar o coletivo se inscrever, porque não havia nada que, sei lá, nós também somos 5 pessoas, e esses primeiros projetos que saíram eram granas pequenas, né? Então, a gente fazer toda uma movimentação, pensar como nos movermos dessa maneira virtual, que era muito mais difícil para nós, é muito mais difícil, e ainda dividir pouco retorno financeiro. Então, nós, por muito tempo, nos mantivemos nessas questões, assim, dos projetos emergenciais de maneira individual. Mas como nós tínhamos já esse projeto aprovado, então esse projeto nos manteve também, artisticamente falando e financeiramente falando, por isso que também no começo a gente pôde dar uns meses de respiro, esperando que fosse voltar mais rápido, para executar aquele projeto, que era uma verba média interessante, para a gente poder voltar para as ações, né? Então, enfim, quando a gente percebeu que não, como eu já disse, nós adaptamos e aí foi esse maior elo que nós tivemos, assim. Mas todas as pessoas do grupo também têm os seus trabalhos, suas frentes individuais. Eu tenho essa pesquisa da palhaçaria também, então eu fui também me envolvendo em alguns projetos de leis emergenciais que tinham um vínculo ou uma possibilidade mais direta com a palhaçaria, né? E outros, inclusive o que eu mais me meti, foram coisas que não tinham esse retorno financeiro, inclusive, mas que me mantiveram artisticamente ativo. Isso é muito importante também. Para mim teve muito valor isso, porque em alguns momentos eu estava assim, meio desesperado, assim, tá, mas o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, não vai dar? O que eu vou ter que fazer, né? E aí acho que foi organizado um palharé, que é um cabaré de palhaçaria, que acontece aqui em Blumenau, que foi adaptado para online, com outro grupo que organiza. Depois, vídeos pandêmicos de palhaçaria, tipo, às vezes coisas assim que a gente conseguia adaptar. Então, teve um vídeo que eu participei, a gente se trocava ideia por WhatsApp, uma pessoa saía com uma câmera pela rua, ia passando na casa, daí eu fazia uma cena na janela, tipo, coisa sem contato, sabe? Direto, e depois na edição era como se esses palhaços estivessem conversando de uma janela para outra, das suas casas, que não tem... era coisas que de artistas que queriam se mover, né? Porque não era com projeto, não era com nada. A gente queria simplesmente fazer, né? Então, nós tivemos aqui em Blumenau um bafo com o edital Aldir Blanc municipal, que ele foi encaixado dentro de um edital do Prêmio de Apoio à Cultura que já existe aqui. Então, isso impossibilitou muitos artistas, grupos, de se inscreverem. Nós tínhamos ainda o projeto de montagem da Segunda Eva em fase de finalização, de prestação de contas, e isso nos impediu, como grupalidade, de participar do Aldir Blanc como um grupo. Enfim, isso gerou bastante revolta com a classe artística aqui em Blumenau, porque não nos pareceu uma maneira legal de executar o projeto aqui, que ele acabava restringindo bastante gente. Enfim, daí também nós unimos duas coisas.
a classe teatral, principalmente, se uniu para escrever muitos projetos coletivos, e nós, como grupo, também enxergamos isso como uma possibilidade de trabalharmos com mais pessoas, com mais artistas, e acabando, né, por exemplo, nessa primeira edição municipal do Aldir Blanc, nós não escrevemos nenhum projeto como grupo. Todos fizeram vários, de maneiras individuais, com outros coletivos, com outras pessoas, outros anseios, como esses que o James citou, enfim. E aí, né, tem essas realidades ainda administrativas, burocráticas, que nos colocam em outro lugar, né? E quando eu falei, eu fiquei pensando depois, quando eu falei da adaptação da Segunda Eva, do projeto, pareceu que foi uma maravilha, assim, né? Que foi pá, elas fizeram e a Segunda Eva, e a Eva aconteceu no online, né? Gente, era muito problema de conexão, problema de som, porque aí a Eva canta, daí tem playback, daí tem isso, tem aquilo, aí tem adaptação da luz, troca de câmera e tal. Gente, isso tudo foi um bafo, assim. Nós fizemos 4 apresentações. A última que a gente ficou mais feliz com essa questão tecnológica, né? A apresentação, a coisa teatral, o roteiro, a gente dava conta, segurava. Mas essas questões técnicas, elas pegaram muito a gente, né? Muito. Bom ouvir, bom ouvir. Essas coisas que a gente precisou, ouvindo o James falar também, a gente precisou fazer para se sentir vivo, né, gente? E é isso. Vocês têm também a escola de teatro, né, e realizam um grande trabalho de formação em Blumenau ao longo de toda a trajetória. E como é que está se dando esse retorno das atividades na escola? Bom, eu vou voltar então voltar um pouquinho, não, é só recordar aqui, né? O Fábio já falou que dentro do próprio processo no início da pandemia, a gente suspendeu as aulas todas, né? E a gente tentou manter um vínculo com os alunos de forma online, organizando uns encontros virtuais para a gente falar sobre teatro, discutir alguns textos, passar algum vídeo e depois comentar sobre ele, assistir uma peça de teatro de algo que tivesse disponível na internet, né? E algumas coisas, assim, bem pontuais a gente tentou fazer. Mas depois, acho que a adesão dos próprios alunos não foi muito, então eles não vinham muito, porque o interesse dos alunos que estavam matriculados conosco, efetivamente, era fazer teatro, eles aí na sala, no palco, e vão buscar algo, uma apresentação final, ou algo que eles já sabiam que era prática nossa, e vamos, entre aspas, vamos dizer que é o que eles vieram comprar, né, como produto, né, e não era o que eles iam ter, certo? E dessas coisas foram meio que se extinguindo, essa dinâmica, né, e a gente também achou que, de certa forma, não contemplava, né, e aí a gente foi abandonando. Aí depois, mais para frente, se eu não me engano, foi no segundo semestre, né, Fábio? Me recorda aqui, que a gente fez a nossa primeira, o curso expresso, que a gente chamou um curso expresso online. Foi em final do ano passado, não? Foi esse ano, né? Final não, foi final de 2020. Em dezembro não teve um? Olha, memória tão velha. Sim, claro. Esses 19 anos que a gente está em pandemia, eles deram uma embaralhada, assim. Sim, foi que a gente teve, que o nosso tema foi o Shakespeare ainda. Ah, verdade. Sim, e aí, ai, que boa, minha memória é boa ainda. Arrasasse, James. Tu que é o menos memoriado do grupo, olha aí, ó. E a gente propôs, a gente ofereceu e começou a divulgar, né? A gente chegou à conclusão, como professores, de oferecer algo online, a gente tentar se experimentar nesse lugar. Então, a gente fez um curso online de teatro. E aí, esse resultado, a gente elaborou um tema, a gente queria ficar em um lugar também que porque a gente não sabia como isso se daria ao certo, era uma experimentação da nossa parte pedagógica, vamos dizer assim, de estar fazendo isso online, a gente nunca tinha feito isso, e a gente conseguiu nortear um pouco as questões, e aí a gente fazia um grupo inicial, os alunos se inscreviam, e nesse grupo a gente se encontrava uma vez por semana, e propunha, cada um dos professores, a cada momento, ia fazendo esse encontro, a gente se intercalava, né?
para a gente passar por essas experiências também, de certa forma, e que esses alunos, por ser online, que tivessem também essa experiência de passar um pouco por cada um dos professores, como se fosse um plus, assim, né, para eles poderem ter essa experiência online e, ao mesmo tempo, que, já que é online, possibilitar que fossem encontros variados com cada um dos professores, né? Muito bem, e a gente montou um espetáculo de final de ano com eles, na verdade não era um espetáculo, como a gente entende espetáculo com todos, então a gente dividiu em 3 etapas, né? Essas aulas iniciais, depois encontros individuais de cada um dos professores com aquele aluno que iria fazer essa direção, de acordo com o material que o aluno levantou, e depois um posterior encontro presencial daí, para a gente fazer a captação da imagem da cena. Que a gente quis também ter esse cuidado de se preocupar de ter um registro com câmera profissional de qualidade, com captação de áudio profissional, um cuidado de luz mínimo, né? Iluminação, e aí a gente se encontrava, então, manter esse distanciamento e essa não aglomeração, vamos dizer assim. Aí estava lá um dos alunos, o professor e a pessoa que captava, que quem fez isso foi magistralmente a nossa querida Bina Martendal. E aí esse material era editado e no final do ano a gente fez uma pequena amostra do material editado, né, dos pequenos curtas, vamos dizer assim, né, de 5, 8 minutinhos cada vídeo, desses alunos que tinham se inscrito no projeto, né, no curso, desculpa. Muito bem, e aí nós ficamos muito felizes com o resultado, os alunos ficaram mega felizes com o resultado, e aí depois, agora, esse ano, a gente pensou em como fazer de novo, que a gente teve um resultado que nos agradou bastante, né, e vamos fazer novamente. E aí lançamos novamente esse curso Expresso Online, né, e que tivemos um resultado bem legal também, mais uma vez, a gente ficou bem feliz com os resultados finais, assim. Inclusive, eu aproveitar e fazer uma propaganda, todos os materiais tanto do ano passado como os desse ano estão no nosso YouTube, o YouTube da Cia Carona de Teatro, que podem ser vistos lá, nesse materialzinho. Então, são vídeos curtos e rapidinhos de ver também, né? Pode ser selecionados para qual você quer assistir. E aí fizemos novamente esse ano, e os resultados ficaram muito satisfatórios. Depois disso, a gente conseguiu respirar um pouquinho, e a gente viu agora que no segundo semestre, a gente achava que poderíamos começar a voltar com um distanciamento, algo mais presencial. E aí nós voltamos às atividades agora em setembro, Fábio, lembra? Acho que sim, por aí, agosto, setembro. E daí nós pensamos no segundo semestre em fazer isso. Nós fizemos esse retorno agora no início do segundo semestre, e aí presencial, com distanciamento, com uso de máscara, e estamos começando a produzir pequenas cenas. Então nós conseguimos juntar 3 turmas, né? Mesmo porque nós tínhamos que ter restrição de pessoas a cada turma, né? Aí nós resolvemos oferecer essas turmas de forma reduzida, a sala com as marcas no chão, onde cada um teria que trabalhar, e aí vem de novo uma coisa que é um pouco ruim, mas nos tira um pouco da nossa zona de conforto e que faz a gente entrar num outro lugar, pelo menos, que é como pensar pedagogicamente uma aula de teatro com distanciamento, com máscara, cada um no seu quadrado, né? Como trabalha isso? Como desenvolve isso? O que dá para criar a partir disso, né? Então, estamos dando um jeito, estamos organizando e estamos chegando a resultados que a gente acredita. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque se a gente não acreditasse no que a gente está fazendo ali com esses alunos, também eu acho que ia levar a gente para um outro lugar. O processo, no meio a gente se entendeu bem caotizado, assim, né? Mas a gente foi rebolando ali no meio, né? Aí foi rebolando, né? E o fato também é que, dentro desse processo, a gente, de fato, ficou muito feliz com os resultados finais, né? Com os vídeos editados, assim, né? Ficaram muito bons mesmo os vídeos, a gente gostou bastante do resultado. Só que, claro, né? Tem a questão, quantos nós tínhamos, acho que 9 vídeos foram no final do ano passado, né? Em dezembro do ano passado, 9 vídeos que foram para a mostra, e esse ano, 3. E sendo que nós temos uma média, estávamos com uma média de
50 alunos na escola. Então, a adesão para o online, ela foi muito menor, muito menor, e ainda diminuiu mais. Então, a gente não tinha mais como não voltar ao presencial se a gente quisesse manter esse trabalho pedagógico com a Carona Escola de Teatro. Bom, estamos aqui falando sobre como a gente atravessou, como estamos atravessando ainda esse período, né? Porque esse isolamento e a pandemia ainda não acabou. Mas vamos pensar um pouco, então, o 2022, né? Esse 2022, como que vocês estão pensando entrar esse 2022? O que está em pauta em termos de desejo, de projeto, de continuidade, assim, na agenda da Carona, nos planos A, B e C, né? Porque está todo mundo meio assim. Bom, antes de mais nada, a gente está tentando seguir, né, e vislumbrando algumas possibilidades mais corriqueiras nossas, né, de como querer se organizar como grupalidade e querer se organizar como escola também, né. Como grupalidade, a gente tem se inscrito em elaborado projetos, se inscrito em editais, né, e ficar atento, acho, a novas possibilidades ou o que surgirá, então, né, a partir de agora, de como que as companhias podem seguir apresentando seus repertórios, né, e fazendo os seus trabalhos e desenvolvendo as suas ideias, botando a sua criatividade para rodar, e como que a própria sociedade vai assimilar isso, né? Aí a sociedade que eu digo agora é tipo a sociedade que se organiza como pessoas que pensam festivais, o próprio público de se sentir confortável a voltar para uma sala de teatro e assistir um espetáculo, né? Esses desdobramentos aí. E a nossa escola, a gente está segue com matrículas abertas, né? Para o nosso curso anual que a gente tem, né? Que a gente oferece aulas para crianças, adolescentes, adultos e também a técnica de clown, que seguimos divulgando para ver se a gente consegue retomar, né, essas práticas educativas, vamos dizer assim, pedagógicas nossas, ao longo do ano, e que a gente possa montar espetáculo e seguir com esses alunos para apresentar final de ano e tentar retomar algo, né? Mesmo que a gente vai ter que e meio que ficar atento ao que vai acontecer com essa nossa sociedade pandêmica, vamos dizer assim, né? E ficar bem loucas executando projetos da segunda leva do Aldir Blanc, que elas se inscreveram em vários, né, várias conexões para tentar sobreviver, pagar as dívidas e tudo isso. O nosso projeto coletivo do Aldir Blanc, a gente fez para esse estadual, Aldir Blanc, que saiu, né, agora, no fim do ano, um projeto coletivo da Carona. E a gente ainda não sabe direito como que ele vai acontecer enquanto presencial ou não. Na verdade, tem uma previsão híbrida para ele. Mas, enfim, a gente ainda está nesse momento de entender, né? De entender. Ele não prevê, por exemplo, não resultado público. Mas a gente já está nessa, mas está tateando ainda, né? Ainda tateando para entender como voltar. Claro que a gente quer voltar para o presencial, principalmente na relação com espectadores, né? Espectadoras, mas ainda tateando, ainda entendendo essa relação, essa conexão. Até porque, assim, não adianta a gente, aqui em Blumenau, alugar um teatro para saber se vai ter público ou não. Elas já não viviam de ingresso antes. Imagina agora. Pois é. Com relação aos editais, esses projetos, né, contemplados via editais em Santa Catarina, a gente está naquela de obrigada ao universo e socorro universo, né? Porque tudo junto e misturado. Estou terminando um projeto agora, em novembro, que é um projeto pessoal, que é um projeto de 2019. A gente está, assim, passando a régua no 2019, ano que vem a gente está assim, não, ainda tem um 2020 ali para terminar, assim. Gente, estava falando sobre isso ontem à noite, exatos 6 prestações de contas para entregar em novembro.
apenas, que são, assim, projetos, né, de 19 que aconteceram em 2020, daí foram adequados para online, projetos não meus, né, projetos onde eu realizo produção, mais especificamente produção executiva, então, que envolve a prestação de contas. Então, projetos que em 2020 seriam presenciais, tiveram que se adaptar para o online, mas agora estão na finaleira, e aí estão meio presencial, meio online, mas, enfim, no fritar dos ovos, todo mundo tem que entregar a prestação de contas, né? Bom, então, vamos para os quadros. O nosso primeiro quadro chama-se Tem, mas acabou. Vamos a ele. Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. No palco ou na plateia, qual a última memória afetiva que vocês têm do teatro presencial? Eu fazendo uma piada muito desubicada, muito fora, com a menina italiana na pré-estreia, na estreia da segunda Eva, que era uma semana antes de estourar a pandemia, assim, envolvendo o vírus, lógico. Péssima. Mas muito carinho por estar apresentando e vontade de voltar a apresentar na boate. Eu me senti na plateia assistindo alguma coisa. Isso para mim me marca muito, assim. Porque eu gosto muito dessa contemplação, sabe? De contemplar teatro. E de estar sentado e que alguém preparou algo para eu assistir, sabe? Eu gosto muito desse lugar. Então, isso, inclusive, o que mais me marcou nesse lugar foi uma apresentação do Cena 11 que eu assisti aí em Itajaí, assim, que eu acho que é o momento mais impactante que está registrado na minha memória, assim, desse lugar de plateia, de contemplar, assim. Muito bem. Onde vocês estavam? Lembram-se onde estavam? E o que pensaram quando souberam que viveríamos uma quarentena a partir do dia seguinte? Nossa, para mim foi bem sem nenhuma noção da dimensão que teve. Foi bastante assustador no começo, mas eu achava que ia ser muito mais rápido. Era a sensação que eu tinha, assim, logo passa, logo vai passar. Para mim foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando veio essa informação. Eu disse, tem algum equívoco aí, tem alguma coisa errada, tem algum bug na Matrix aí, deu alguma coisa errada, não é isso que eu entendi, alguém entendeu uma informação trocada que me passou, não é isso que vai acontecer. Tipo, acho que eu fui na negação, assim, não é isso, eu preciso buscar mais informação, porque eu não entendi o que estão me dizendo. Eu até pensei uma coisa bem podre, eu lembrei agora, porque eu tinha acabado de passar por um processo muito extenuante de estreia, né? Então pensa, isso foi no começo do ano, já estava 1000 com a montagem do espetáculo, e aí eu pensei, ai, que bom, vou descansar um pouco. Que horror, né? Não, e o meu foi... é engraçado que o Fábio fala isso agora, que o meu foi ao contrário. Uma das coisas que também apareceu, que tipo, peraí, eu tô entendendo o que estão dizendo, não quer dizer que eu nem apresentar não vou poder mais? E aí, sabe, também foi bem esse lugar, o contrário, de, tipo, claro que o Fábio tava nessa coisa da estreia, do próprio looping disso tudo, que isso gera na gente, né? Mas aí eu, tipo, mas não vamos poder apresentar? Porque até a gente tinha programado, dentro da própria... do projeto da Eva, a gente ia circular por umas 4, 5 cidades, eu acho, né? E, tipo, como assim? Acabamos de estrear, como é que eu não vou poder semana que vem fazer a produção para ir apresentar, sabe? Eu ouvindo aqui vocês falarem, me lembrei que eu, quando recebi a notícia, eu estava em casa, o decreto, né, quando chegou o decreto em Santa Catarina, que eu me lembro que eu pensei, gente, mas como assim? Será que isso vai demorar um monte, tipo assim, uns 2 meses? Minha nossa, como é que vai ser isso, né? Pensa, uns 2 meses em casa. Justamente. Meu Deus. Vamos falar de coisa boa. Bora lá, então.
Que obra artística, nesse contexto de pandemia, te arrebatou? Dark, Vikings, séries, muitas séries, muitas maratonas de séries. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim. Eu demorei eu confesso que eu demorei para assistir teatro online. Estou pensando o que eu vi que me pegou, que ficou assim, porque depois eu acabei assistindo bastante coisa. Vai vir daqui a pouco, mas não veio. Mas realmente a primeira memória são muitas séries e filmes assim. Com certeza. Eu também tive E foi muito bom. eu tive também acesso a busquei, né, séries, né, eu acho que foi também que mais me tocou, assim, de material de obra artística, né, mas eu estava pensando aqui em algo mais teatral ou algo mais produzido por grupalidades, assim. Eu gostei muito da Cia Mosca de Floripa. Inclusive o material que eles enviaram, se eu não me engano, para a FECAT, agora para o último festival da FECAT que teve, eu acho que sim, onde foi nesse que vários grupos foram selecionados e tinham que escolher, assistir um número de espetáculos, não foi? Tipo, a Companhia Carona recebeu tantos espetáculos para selecionar tantos, nos experimentos era isso, né? Foi nesse, então, e foi o trabalho que a Cia Mosca enviou. Me impactou muito, assim, eu gostei muito mesmo do resultado que eu vi nesse trabalho, e também gostei bastante daí que eu assisti, e daí eu acho que a primeira vez dentro da pandemia, como eu demorei para isso, dentro da pandemia, que eu me senti indo ao teatro, que tipo, eu comprei o ingresso, sabe? Tipo, lá tem que entrar no Simpla, aqueles sitezinhos que tu reserva teu ingresso no dia, no horário, e tu acessa, que foi aí o de Itajaí, o Rinha, que eles gravaram, acho, fizeram acho que umas 3 câmeras ao redor deles, assim, foi muito legal, em cima do palco, acho, que eu gostei bastante também desse trabalho, me impactou bastante eu assistindo. Verdade. Esse espetáculo do Grupo Risco Rinha, eles fizeram uma adaptação que ficou assim, que dialogava muito bem, né, com as câmeras, com esse formato, né, de ser acessado mesmo no ambiente virtual. Ficou muito legal. Tipo, e essa coisa dessa que, mesmo sendo... Eu me senti muito dentro do espetáculo assistindo, né? E eu fiquei assim, sabe, quando eu parecia a pessoa que estava indo ao teatro uma das primeiras vezes, assim, porque aí tinha todo esse ritual de ir lá comprar o ingresso, marcar meu dia que eu ia assistir, podia escolher ainda, né? O dia que eu queria assistir e o horário. E acho que eles estavam fazendo 4 dias seguidos, se não me engano, e aí tu escolhe lá, vai lá, e eu fui lá no dia, eu me programei, eu disse, eu tenho teatro para assistir agora, eu falei, acho que para Pimenta, eu tenho teatro para assistir agora, aí eu assisti lá, e quando eu assisti, tipo, tudo estava muito conectado, assim, eles muito atentos no jogo, com câmera, o movimento de câmera, e eram muito me convidando para estar ali com eles, então eu gostei bastante, também me tocou muito. Eu queria citar uma obra de teatro da Cia Tercer Abstrato. Eles são uma parceria Chile e São Paulo, que é o Épico. Foi também, nossa, achei muito potente, achei muito legal. E uma que veio para o 32º FITUB Online, que era o Elefante... Incomoda, Incomoda, Incomoda. Esqueci o nome, de Belo Horizonte. Mas, enfim, é isso. Uma das perguntas que a gente se fez muito nessa pandemia é o que seria da pandemia sem os artistas, sem os profissionais do entretenimento, né? Sem todas essas companhias online, as pessoas que já se dedicavam ao trabalho online e as que passaram a se adaptar, né? Queria perguntar para vocês, assim, além das séries, né, e dos trabalhos que a gente viu de teatro online, a gente teve uma companhia também de outros lugares, assim, né? Teve muita live de música, muito programa de receita. Quem nessas telas ou nas trilhas, a Déia está rindo das que eu falei do programa da receita, porque essa pergunta é para mim. É para ele. Quem que então nessas telas e nas trilhas, nos aplicativos, fez mais companhia para vocês na pandemia? Eu só tenho vergonha de responder as minhas perguntas aqui. Maravilhoso! É para isso que você veio aqui, tá?
Gente, eu voltei a assistir Big Brother Brasil, por exemplo. Não sei se cabe bem nisso aí, mas é uma que voltou para mim. E eu assisti, comecei a ver durante a pandemia no começo, e assisti a segunda edição, e até cheguei a assistir a Fazenda também. Abafa. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, por exemplo. Olha só, eu então. achei uma coisa mais cultural, né? Ai, tá boa! Eu vou dizer, então, que eu estou completamente porque, assim, eu estou nessa pandemia, eu tô bem quietinho, assim, eu não tô querendo ouvir muita música, eu fico querendo ficar em casa, eu fico fazendo minhas coisas em silêncio, ou às vezes eu boto inclusive um podcast para rodar de algumas pessoas que eu gosto, assim, né? E vou ouvir falando, assim, conversando e brincando um pouco e rindo, algumas coisas mais cômicas também, né? Algumas coisas mais sérias. Mas, em regra geral, eu tô sempre desligado, sempre quietinho aqui, né? Não estou mais querendo ficar mais reflexivo, assim. Só que eu tenho, como a Deia falou antes, eu sou o pai do Otto, né? Então, eu tô com o Otto uma semana sim, uma semana não. E ele, toda semana, ele tá numa fase de música eletrônica agora, né? E aí, toda semana, ele me traz uma playlist diferente para ouvir com ele. Então, o meu silêncio acaba. Então, eu tenho que ouvir a playlist dele como um bom pai. Vamos ver o que o seu filho ouve. Então, o que eu mais estou ouvindo nas minhas playlists colocadas por ele é Black Eyed Peas, Shakira, Eminem e essa galera toda. Então é uma música eletrônica com hip hop, com funk, é uma mistura. Então ele certo cata um monte de coisas que vão aparecendo, que os algoritmos vão enviando para ele, porque sim, ele tem um e-mail, sim, ele tem um TikTok, sim, e ele vai recebendo as informações do mundo e quer compartilhar com alguém. E aí ele escolhe o pai dele. Pai, tu tens que ouvir essa música. E é isso aí. Adoro, gente, os filhos e as crianças, né, nos desconstruindo, nos avacalhando, nos atravessando, né, e nos construindo também, né? Maravilhoso. Minhas filhas foram plantas. Eu tinha muito poucas e eu tive que me mudar para uma casa depois, para caber tudo que eu tinha já. O Fábio tá com um jardim, né? Essa foi uma outra questão, assim, que eu adorei, enfim, foi uma questão muito comum, né? Além de fazer pão, mas eu não fiz pão, eu criei plantas, muitas suculentas e cactos, e aí muitos vídeos, muitos tutoriais de como ter o substrato ideal, como combater os fungos, por aí. E assim, aí me mudei para uma casa e agora tenho horta, jardim, vasos e Shopee. E já que o Dani falou em culinária, tu falasse, receitas, né? E uma coisa que eu tenho feito bastante durante a pandemia, tipo, toda semana, às vezes, eu tô fazendo chucrute. Que eu vendo chucrute, né? Então, é chucrute, fazendo muito chucrute. Então, lá tô eu lá sempre meditando e ralando chucrute. Então, delicioso o chucrute do James, gente. Obrigado. Do James, eu já comprei. O do Lenilson está aqui na geladeira ainda. Ele encomendou e eu peguei. Inclusive, vou deixar registrado nesse podcast que o Lenilson pediu o chucrute de mim, eu entreguei o chucrute, está na casa do Fábio, ele não buscou até hoje e sequer me pagou. Olha. Recado dado. E aí, é isso, eu acho, né? Que ele só vai me pagar quando retirar, né? Eu jurava que estava pago, nem vou mexer, então... Não, come e me paga. Come e me paga. Não sou fã de chucrute. Eu vou comer e ele que pague, né? Muito bom. Gente, nossa última pergunta. A gente sabe que a pandemia não terminou, que muitos cuidados ainda são imprescindíveis nesse momento, né? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas queria perguntar, por fim, como que vocês acham que vai ser o teatro desse novo período, desse novo momento? O que a gente vai carregar desse tempo em que a gente esteve aqui entre essas janelinhas?
Como que vocês acham que vai ser para vocês esse novo teatro, esse outro teatro, essa mistura de diferentes momentos do teatro? O que a gente vai carregar? Traumas tecnológicos. Sabe que eu fiquei pensando, não sei se vai mudar muito não, tá? Eu honestamente acho que a gente está louco para voltar à raiz do que a gente estava fazendo. Eu penso que algumas questões muito mais do que espetaculares, mas acho que talvez pedagógicas envolvendo o teatro sejam facilitadas em encontros que de alguma maneira nos conectamos mais com pessoas mais distantes, ou essa possibilidade se mostrou, né, enfim, rodas, mesas, encontros que possam acontecer sem a pessoa estar presencial e não perde tanto a qualidade da presença. Mas no teatro, eu acho que talvez a gente vai voltar a usar um pouquinho mais de projeção, tentar fazer um presencial e transmitir por um tempo, mas eu não acredito numa grande mudança, não, com relação a isso. Talvez a gente faça mais experimentos audiovisuais com essa hibridez que nós temos, assim, que eu acho que é diferente do audiovisual como cinema, como um curta. Eu acho que a gente traz uma presença de precariedade que também é uma linguagem que diz algumas coisas que me ocorre agora, assim, com relação a isso. No teatro, eu acho que eu vou um pouco com o Fábio, assim, eu não sei se vai mudar muito. Eu não sei, eu estou pensando, como eu falei antes, que eu gosto muito de contemplar, eu na plateia, né, de estar assistindo, eu acho que eu ficaria nesse lugar, talvez, de... não, se o teatro estiver muito cheio, não sei se eu vou, talvez eu fique sentado numa cadeirinha mais pro fundo, né, nesse lugar de cuidado mesmo, né, de possibilidades respiratórias, né, de me contaminar de alguma forma, né? Mas eu acho que também, aos poucos, a gente vai conseguir... É um achismo, tá, gente? De algumas outras coisas que eu ando acompanhando de cientistas e pessoas que entendem falando, né? Que com esse processo de vacinação e de organizar a sociedade, a gente vai conseguir voltar para esse lugar, assim, um pouco mais... O Dani falou, eu acho, um pouco mais confortável, eu me senti um pouco mais confortável, um pouco mais seguro, né? Mas eu ainda acho que agora é só uma abertura de porteira, né? Porque vai uma contaminação, depois vai aparecer outra, depois vai aparecer outra, porque a nossa sociedade está caminhando, eu entendo, para esse lugar da contaminação, de contaminar-se e criar novas pragas do Egito. Assim, vão aparecer várias coisas, eu acho. Eu pensei em algo que eu acho que é isso, a gente tem mais acesso, mas não é mais acessado em maior número, né? E no começo da pandemia, eu tive uma impressão assim, agora que a gente vai fazer essas coisas online, a gente vai poder ser muito mais visto. A gente, né, qualquer pessoa pode acessar, do Brasil, do mundo. Nossa, sério, de verdade, eu fui bem poliana no momento e pensei assim, que as nossas plateias iam estar lotadas no online, lotadas. Bicha, só que não, né? Nessas plataformas, a gente está brigando com um tubarão muito grande, né? Com tubarões gigantescos aí. Que são, enfim, né, quem banca a sua, quem impulsiona, quem banca, quem tem muitos seguidores, quem compra seguidores, enfim, um lugar bastante comercial. Então, eu acho que aí a gente não se conecta, e aí foi até uma grande decepção, assim, porque realmente poderia ser acessado por muitas pessoas, mas não somos. Um pouco o que acontece é que nós todos, né, as pessoas, nós todos estamos muito esgotados do online, né, saturadíssimos. Sim, sim. As pessoas, os grupos, os artistas, enfim, foram se profissionalizando muito também nessa produção. Então, tem gente que tem uma outra estrutura, né, e que a gente também não consegue produzir. E como você falou, e tem essa força e esse tamanho, né, essa força para chegar até as pessoas. Então, tem sim a possibilidade da gente chegar em públicos que não chegaríamos, né, não chegávamos, mas tem muita coisa disponível e concorrendo com todo mundo a todo tempo, né, numa velocidade
e numa quantidade infinitamente maiores, né? Eu experimentando coisas online, eu entendi mesmo, eu até usei essa palavra antes, e foi uma palavra que ficou para mim, que é abraçar essa precariedade. Se a gente tentar imitar o clipe da Pablo Vittar, tentar fazer um programa da Netflix e tal, ferrou, porque não é esse lugar, a gente não tem estrutura para isso. Se a gente entende a nossa precariedade, abraça ela e trabalha com ela, eu acho que aí a gente tem possibilidades, teve possibilidades, de ter lugares de um pouco mais, enfim, de sucesso nas nossas viagens pandêmicas aí pelo online, pela, né, não presença, pela presença virtual. Gente, a gente podia ficar o dia inteiro conversando com vocês, mas depois para editar ia ser um problema. Ai, não sei, Daniel, fala por ti, né? Hã? Fala por ti, né? Fala por ti, eu não, tem mais o que fazer, né? Então, a gente queria muito, muito agradecer vocês terem topado o nosso convite, da gente estar aqui conversando um pouco sobre esse processo e pensar essas perspectivas, né? Muito obrigado mesmo, de coração, a gente está morrendo de saudade das pessoas, né? De se ver, de estar no teatro, de estar na plateia, e de estar no boteco depois das apresentações, é claro, nas festinhas, nos camarins, nos corredores. Obrigado por a gente estar aqui hoje. Queria pedir para que vocês divulguem as redes sociais da Carona, as de vocês. Pode vender chucrute, pode vender Eva Pepper, divulga aqui, gente. Imagina, vender o corpo, o James quer vender o corpo. Vende, James, vai. Imagina, a gente que agradece o convite, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco dessas experiências, né, de alguma maneira elas se conectam, mas também, claro, que todas têm as suas especificidades com as suas histórias, né, e as suas Fazenda e o Big Brother, e as plantas e as gatas, enfim, mas acho que é muito legal esse registro, né? Nós precisamos registrar esse momento e talvez seja um momento menos efêmero do teatro, o que é bom e ruim, enfim, todas as coisas da pandemia, não todas, né? Muitas são muito ruins, mas várias delas tiveram lados positivos, assim, como eu acho que a gente mantém uns registros de experimentos, de possibilidades e de mostrar que a gente, né, não está morta mesmo. Enfim, acho que isso, agradecer. Tinha mais uma coisa que você tinha falado, Daniel, eu esqueci no meio disso que era para falar, para fazer. Divulgar as redes sociais. Carona, www.ciacarona.com.br, no Instagram, Cia Carona. Fábio, pode me seguir lá no Instagram também. Eu não sou digital influencer, mas quem sabe, né? Louca! Fábio Rostert. E segue da Eva também, que está lá, é mais tímido, né? Porque eu só fui fazer um Instagram para Eva, uma rede social para minha drag queen durante a pandemia, depois de muito tempo. Porque sempre administrar 2 redes sociais, meu Deus, já não, né? Tal. Mas tá lá, Eva Pepper _. Beijo, gente. Beijos, muito obrigado de verdade, como o Fábio falou, gente, é um prazer sempre estar em parcerias com vocês, em parcerias com grupos, amigos nossos, que a gente anda se metendo nesses períodos pandêmicos, é uma forma de a gente tentar se olhar no olho um pouquinho, né, e trocar uma ideia, e fofocar, e falar besteira, e falar coisa séria, e tirar o que está aqui de dentro e compartilhar com os nossos pares é extremamente importante, né? E também eu sou nas redes sociais, também estou lá como James Beck, mas o Instagram não deixou eu botar James Beck, porque já tinha, então o meu é Jame5, né? O meu S é um 5 e o Beck, o E, é um 3. Aí foi o único jeito que ele deixou, certo? E muita gratidão mesmo por estar aqui com vocês. Beijos, amores. Saudade, né, gente? Vontade, assim, de dar aquele cheiro no cangote, não tem? Mas é isso. Chega ao fim o nosso segundo episódio do Isso que a gente faz não tem mais.
a gente convida vocês a conhecerem os outros 3 episódios que já estão no Spotify e no YouTube da Companhia Experimentos. Isso que a gente faz não tem mais, é um projeto contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí, e conta com a renúncia fiscal da APM Terminals. Além da Companhia Carona, a gente conversa também com o Cirquinho do Revirado, de Criciúma, a Companhia Lavaca e a Traço Companhia de Teatro, de Florianópolis. Só babado, gritaria e confusão. E não é? O roteiro é da Companhia Experimentos, a edição e finalização de áudio e de vídeo é da Musa das Tecnologias, a nossa comparsa Edra Rockenbach, está aqui operando todo esse universo paralelo. Obrigado, Edra. E a gente se ouve aí nos próximos episódios. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Até já. Beijos. Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz não tem mais. Isso que a gente faz.